noite. Vamos esperar o pessoal entrar. Isabela. Estamos aí nessa segunda semana de quarentena. E a gente vai manter a nossa live Pergunta pra mim. Vou só fixar aqui o comentário. Esperar a Isabela entrar. Fixar. Olá, tudo bem? Boa noite, quem vai entrando. Vou esperar um pouquinho só para a Isabela entrar e a gente poder iniciar aqui nosso bate-papo nessa live que é Pergunta Pra Mim, que acontece toda segunda-feira, 21h21 aqui nesse Instagram, normalmente mais. E se você está assistindo aqui ao vivo com a gente, coloca seus comentários, suas dúvidas aqui embaixo. A gente vai falar um pouquinho sobre, né, as respostas e tal. Teve uma caixinha de perguntas que eu vou colocar aqui também para Isabela. E aí a gente vai... Oi, a Isabela entrou. E a gente vai só esperar ela conectar. E a gente vai tirando essas dúvidas e falando um pouquinho sobre esse momento, né, que é tão desgastante para a mulher, que é o retorno ao trabalho. Conectando. E aí, se você... Olha, eu sempre faço isso. E aí, se você tá assistindo essa live aqui na reprise, né, depois pode mandar as perguntas que a gente responde. Oi! Oi, Tudo bem? vocês estão me ouvindo bem? Travou? Eita, tá travando aqui teu áudio. Tô te Hum, vendo bem, mas o áudio não carregou muito, não. Melhorou, agora melhorou. eu vou ter que ir Sim. na mão. Tá todo mundo ouvindo bem? Todo mundo consegue ouvir? Manda um... Tô tentando aqui, porque o meu... Tá me vendo e tá me ouvindo bem agora? Sim, dá pra ouvir bem, dá pra te Tá, ver também. tá, que eu consegui achar um lugar aqui para posicionar o telefone. Ah, sim, tá ótimo. Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Estava só introduzindo aqui, falando para que se alguém tiver Tá pergunta, bom. pode colocar aqui embaixo e a gente vai responder, né, ao longo da live. As perguntas da caixinha eu já passei para Isabela, né, a gente já até trocou uma ideia sobre isso. E hoje o intuito é a gente poder abordar esse tema, né, assim, o retorno ao trabalho de uma forma geral, ele é um tema complicado, né, profundo, traz uma série de situações para essa mulher, ao mesmo tempo que algumas querem voltar e querem ter esse momento delas, né, outras não querem, outras preferem ficar em casa, e isso depende muito também do momento dessa mulher, né, de uma forma geral aqui no nosso país, por a gente ter apenas 4 meses de férias, né, até parece, né, que são férias, de licença, Ato falho. é, até quando a gente entra, né, nesse período de licença maternidade, são 4 meses. Então, muitas mulheres precisam voltar a trabalhar tão precocemente. Então, isso pode gerar uma série de sentimentos e alguns difíceis dessa mulher poder controlar, né, e entender o que está acontecendo. Então, por isso que eu convidei aqui a Isabela para a gente falar um pouco sobre esse aspecto, né, do ponto de vista da psicologia, né, o que a psicologia ela pode auxiliar e ajudar essa mulher nesse momento tão bem, né, que é um momento tão complicado de resolver. Então, Isabela, pode se apresentar, pode Tá. iniciar o assunto. Bom, boa noite. Obrigada pelo convite mais uma vez, Olga. Imagina, que é isso. Foi super legal. Assim, acho que é um tema hoje, né, atualmente, assim, a gente não tem como não falar sobre retorno ao trabalho, né, no momento Sim, que a gente está agora atravessando, quanto que isso está movimentando e angustiando várias mulheres, porque algumas sim, estavam desejosas de voltar a trabalhar e não vão poder, sim, outras, de repente, estão se sentindo mais aliviadas. sim. A gente, né, não pode deixar de pensar que essas mulheres estão no puerpério, Uhum. né, então é uma avalanche de coisas novas e Sentimento. incertezas tudo ao mesmo tempo, né. Sim. Bom, eu sou psicóloga e eu atuo com mulheres, né, nessa prática de saúde mental materna desde 2015. Eu já venho já de um trabalho com
mães em instabilidade emocional, vulnerabilidade, né, física e social já nesse trabalho. E vim trabalhando com isso, né, numa perspectiva até mais para o olhar da criança, porque eu trabalhava numa instituição, né, num abrigo da prefeitura. E aí eu engravidei, muita coisa mudou na minha cabeça. Eu normal, né? É normal. E uma normal, né, inclusive. E uma das coisas que me movimentou nesse período foi começar a olhar para o puerpério de uma forma que eu nunca tinha olhado, né? Porque era a forma da minha própria experiência, enfim. E aí eu fiz um movimento de começar a clinicar e entender, estudar mais profundamente ainda do que eu já estudava, entendendo que a gente hoje trabalha com um período de vulnerabilidade psíquica muito alto, né? Nesse período perinatal aí de gestar, Sim. parir e pós-parto. Esse tema, eu acho ele muito bom, assim, pra gente falar sobre, pra gente falar sobre volta ao trabalho, porque eu acho que algumas mulheres estavam falando, né, que a gente tem uma licença maternidade super mínima, né, Sim. do tipo, sei Sim. lá, 4 meses. Às vezes algumas mulheres têm uma licença maternidade menor ainda, porque às vezes elas Sim. entram antes da criança nascer, Sim. né? Nem todas conseguem fazer essa, às vezes, de conseguir colocar mais um mês de férias, né? Sim. Algumas se sentem culpadas. Sim. E a E gente algumas tem que hoje nem têm, né? Algumas que são algumas que autônomas nem nem têm. têm, Sim. exatamente, que nem tem que voltar a trabalhar. Então, a gente tem uma gama de possibilidades aí para essa mulher ter que encarar diante de tudo que ela já atravessou e que ela está atravessando nesse período, né, do puerpério. Sim. E quando a gente fala em maternidade, eu sempre costumo pontuar que a gente está lidando com uma grande crise na nossa identidade, né? E uma das coisas que a gente vai repensar é a gente no lugar de filha, que vai sair desse lugar de filha e vai para o lugar de mãe. A gente, enquanto nossa sexualidade, que também tem vários atravessamentos, e a Sim. nossa identidade no mundo, que inclusive, né, reverbera nessa questão aí do trabalho. Uma outra questão que eu acho bem legal de pontuar, e que muitas mulheres sentem medo e que é uma realidade no Brasil, é que as mulheres voltam e são mandadas embora, É né? verdade. Eu Isso fui um caso acontece desse. muito. É, Eu acontece fui um muito caso mesmo. desse. Né? Isso é muito comum, porque se exige muito que essa mulher retome as atividades que ela tinha antes, Uhum. com a mesma intensidade, como, né, como se ela não tivesse um filho. E Sim. essa Tem. separação, ela, ela é muito importante para a criança e para a mãe, né, no sentido de como é que vai ser construída essa separação. Alguma das perguntas, né, que você me enviou, né, Uhum. tanto que eu te falei, tem muito mais culpa do que liberdade, né? E quem pensa em ter liberdade, quem pensa em ter um alívio, se sente automaticamente culpada, né? Sim. Então, alguém botou aqui um podcast muito bom mesmo do É, Mamilos, Carreira e eu, Maternidade, eu porque adoro Mamilos. Adoro. é Assisto muito todas bom. elas. Adoro Eu elas. também. É muito bom. Porque a gente tem que realmente se questionar em relação a todas essas coisas, porque a maternidade, isso aí, e aí tem uma questão que eu acho que é muito importante. Como que cada mulher vai reagir a essa situação? Qual é a situação de cada mulher? Qual é a situação da gestação dessa mulher? Se ela Sim. conseguiu se planejar, se ela não conseguiu, se ela é planejada ou não, Sim. se ela está solo, se ela não está, se ela já está com algum quadro de depressivo, como é que ela atravessou, como é que foi o parto dessa criança, Sim. sabe? Eu É, posso só fazer um comentário dentro claro, dessa sua fala, né? Porque na hora que você falou se essa criança foi planejada ou não, como é que tá essa mulher, eu logo pensei na minha história, né? Eu tenho várias histórias de várias mulheres que vêm até mim, mas eu acho legal sempre compartilhar a minha. Que na verdade a Olivia ela não foi uma criança planejada, mas ela foi desejada. E por que que não uhum, foi, uhum, né? Mas por que que ela não foi planejada? Porque o meu marido ele estava na época desempregado. Então quando veio a notícia da gestação, eu falei: "Meu Deus". E aí a minha gestação e meu pós-parto, né, minha licença ali maternidade foi toda pensando: será que eu vou ser mandada embora?
e ele não arrumou emprego. E ai, meu Deus, será que eu vou ser mandada embora? Então, quando eu voltei pro sim, trabalho, eu voltei com aquela carga de que eu com a preciso atenção. estar aqui. Porque se eu não tiver, o que, que a gente vai fazer? Então, assim, foi mais um ponto, né? Quantas outras mulheres aí também são chefes, né, do lar e Uhum, é o precisam que a trazer gente esse mais hoje dinheiro. tem, né? Sim, A gente tem hoje acho que é 5 milhões de crianças sem registro do pai, né? Na pois é. minha prática também, desde 2015, o que eu mais vi era isso, né? Eram mulheres tentando fazer diversas organizações, Sim, algumas papéis, com né? sucesso, Sim, organizações nos seus papéis, algumas com sim, sucesso e outras não, para conseguir gerir todo o movimento dentro de casa. sim. Existe uma outra questão também aí, que eu acho que não tem como a gente não falar sobre isso, que é a sociedade colocando que nós, mulheres, somos as principais e melhores cuidadoras de uma criança, Sim. né? Como se... E aí a gente vai ter que pensar assim, será que só existe essa forma de cuidado? Uhum. Né? Será que só existe essa forma de cuidado a partir de uma mãe? Como é Sim. que é a construção desse cuidado com o pai? Né? Qual é a possibilidade que esse pai tem de, de se envolver e de se entender nessa parentalização, né? Que é esse Uhum. processo de paternidade, que maternidade que a gente também não nasce mãe, né? A gente se torna. Sim, E exatamente. muitas vezes, quando essa mulher precisa voltar ao trabalho, ela está ainda movimentando o vínculo dela com esse bebê, Uhum. sabe? Porque não são todas as mulheres, inclusive é mais frequente que as mulheres não tenham esse amor todo pela barriga, essa coisa plena e maravilhosa que a Sim, gestação é para muitas mulheres, né? sim. E um lugar que a gente também não pode negar, a gente não pode questionar de forma alguma, Uhum. porque é uma bênção, né? Completude, a maternidade vem com esse Claro. peso muito grande. Uhum. Então, essas mulheres se sentem muito, muito sobrecarregadas e muito Sim, culpadas culpadas, não estarem exatamente. sentindo esse amor que elas deveriam estar Sim, sentindo. sim, E se elas, por acaso, desejarem voltar ao trabalho, que é uma forma, eu acho assim, que vou retornar ao trabalho, pela minha experiência pessoal e profissional, é uma ótima forma de você começar a se reentender, você sim, começar a olhar para você e sim. assumir que quando Se você deixa o reencontrar seu mesmo, filho né? se reencontrar e se Sim, renovar nessa nova identidade, né? Eu costumo brincar que a gente, quando vira mãe, muda de fase no videogame, né? A gente não volta atrás. é, Então, a gente tem que começar a repensar a nossa forma, inclusive se aquele trabalho faz sim. sentido para a gente ou não. E isso é um grande Exatamente. questionamento, né? A carga Exatamente. horária é pesadíssima, tem gente que trabalha demais. Eu, por exemplo, eu trabalhava muito, muito. Então, para mim, era inviável deixar a minha filha em casa, nem que fosse com o meu companheiro, então com a minha mãe, para ir para um abrigo de bebês e ficar escutando bebê. Entendeu? Para mim Sim, era inviável essa sim, possibilidade, assim. Foi muito sim. sofrido para mim e acabou que a demissão Foi um alívio. foi um alívio. Mas até eu entender esse alívio, porque você também Sim, perde muita coisa. Eu estava no meu auge profissional. Isso acontece com sim, muitas mulheres. sim. 50% das gestações não são planejadas. É. Então, a gente Isso, tem isso aí. aconteceu aqui também. Eu lembro que meu sonho sempre, eu até tenho um vídeo falando sobre isso, né? Que o meu sonho sempre foi trabalhar em multinacional, né? Eu trabalho numa empresa que é nacional, tem várias filiais, e meu sonho sempre foi trabalhar numa multinacional. E aí, durante a minha licença maternidade, eu participei de um processo seletivo, sabe, assim, remoto. Fui fazer entrevista, passei no processo seletivo e eu recusei, eu declinei. E o Uhum, processo, o processo de declinar esse emprego, porque era um emprego que eu ia ter que viajar muito, eu ia ter que fazer viagens para o exterior, e na época o livro tinha 4 meses, e aí eu declinei. Mas o processo de entender que aquele emprego não cabia mais na minha vida, porque a minha vida era diferente, foi muito difícil, assim, para eu conseguir entender tudo aquilo. E não me sentir é. culpada por ter feito essa escolha também, né? Com certeza, porque eu acho que a gente esquece, né? Às vezes, ou então a nossa sociedade também, a gente tem que começar a entender que a maternidade ela é um conjunto de renúncias. A gente entra em luto desde o momento em que a gente assume uma gestação, É né? mesmo. A gente está deixando muita coisa para trás. Muita coisa. Então, quando vem, por exemplo, a oportunidade de trabalhar, de sair de casa, para algumas mulheres não tem opção, né? A gente conta hoje com uma licença de maternidade que é ridícula. Então, Sim, algumas mulheres não têm opção, tem que levar a criança, às vezes, com pouquíssimo tempo,
né, de Sim. vida para um lugar, porque não tem vaga na creche, porque às vezes Uhum. ela não tem direito a isso. Então, a gente entra também num lugar aí que a mulher muitas vezes está saindo daquele período dela de estrogestação, Uhum. né? Ela está começando a entender as coisas, Sim. algumas não estão entendendo as coisas, Sim. Deixa eu só fazer um né? parênteses aqui, Uhum, só para quem nunca ouviu falar, né, nesse termo. A estrogestação é uma teoria que diz que o bebê ele é gestado por mais um trimestre fora da barriga, né? Seria umas 3 meses, ele ainda não entende que ele está fora da barriga, então a gente tem que tentar fazer o ambiente similar, né, ao dentro do útero da melhor forma possível. Pode seguir, era só esse e parênteses. isso também é importante para a mulher, porque assim, quando a gente, seja qual via de parto, inclusive a gente identifica isso também em mães adotivas, né? Existe, falando do ponto de vista de uma mãe biológica, Uhum. existe uma questão de um vazio corporal, né? Existe uma Sim. questão de alguma coisa ali. Eu lembro que assim que um pouco antes de eu parir, a minha chefe, né, que falou para mim assim, Bela, eu tenho que te contar uma coisa que não deve ter te contado. Eu falei, o que é? Ela falou assim, a tua barriga vai continuar por um tempo. Aí eu falei, hã? Minha barriga? E aquilo fez muito sentido, porque eu falei, gente, era isso, né? Sei lá, com um mês e pouco eu ainda tinha um barrigão de grávida, eu não tinha nada ali dentro. Então, assim, eu achei muito simbólico, assim, acho que com uns 8 meses de gestação ela me contou isso. Ainda bem que foi E pertinho, aí né? Você não passou a gestação, né? foi, Pensando nisso. é, gente, eu nunca nem tinha parado para pensar sobre isso, sabe? Que, tipo, realmente, o que que acontece com a barriga? Então, assim, Sim. a gente tem uma mudança fisiológica e Uhum. uma mudança psíquica considerável. E essa mudança psíquica, que aí eu acho que é legal a gente falar, porque que eu acho que tem muito a ver com esse retorno ao trabalho, ela faz com que a gente regrida de alguma forma para que a gente se conecte com esse bebê. Então é muito comum a gente ver o casal, por exemplo, extremamente infantilizado no Uhum. primeiro ano do puerpério. Eu costumo dizer que, até nos dois, eu costumo dizer que são três crianças em cena. Então, a forma como nós, mulheres, e Uhum. eu trago sempre uma visão sistêmica, Uhum. como nós, mulheres, vivenciamos distanciamentos das nossas mães, Uhum. como vivenciamos isso lá na nossa infância, isso muitas vezes reverbera com a nossa criança. Porque aquele Sim. bebê que a gente está vendo é a É, nossa gente. idealização, somos Sim. nós. Até Que a gente louco isso, começar a né? entender, isso é muito louco. Isso é Sim. muito E faz importante muito que sentido. aconteça. Isso é Sim. importante que aconteça porque Uhum. a amamentação, por exemplo, ela é um baita organizador psíquico, né? Uhum. Só que a gente sabe que para algumas mulheres não é. Então, Uhum. não uma vez, eu até te mandei, né, esses dias, né? A ponta Uhum. do iceberg de É. muitas coisas que uma mulher não consegue, não é só aquilo, são muitas outras coisas. Sim. Então, Sim. eu sempre falo disso, né? De como é que essa mulher já pensou ou não, porque às vezes ela não quer voltar a trabalhar, e Uhum. às vezes ela é a principal cuidadora, né? Ali a principal gestora financeira da casa, Uhum. então ela vai ter que voltar a trabalhar. Sim. Às vezes ela não confia que a mãe dela, ou que a sogra dela, Ah, ou que alguém acontece possa muito. cuidar da Sim. criança, porque aí a gente vai estar sempre entendendo que é sempre o nosso cuidado que é o suficiente. Isso é muito Sim. comum da gente, enquanto mãe, perceber isso. Uhum. E eu acho assim, esse afastamento para a criança e para a mãe, ele é fundamental. Uhum. Fundamental porque essa criança precisa, ou melhor, ela tem capacidade aos poucos de entender que essa mãe vai e E volta, volta. Sim, sim. né? E se a gente pensar assim, por exemplo, eu sempre acreditei que eu vou dar uma experiência minha e vou até pegar um gancho com uma pergunta de alguém que falou que estava com, deixa eu até ver aqui, eu não sei aqui, alguém falou assim, acho que meu filho tem 1 ano e 5 meses, estou com medo de não se adaptar. A minha Sim. filha foi para a creche com 1 ano e 4 meses. Uhum. E eu, inicialmente, fiz 1 ano de licença, né? Consegui porque fui mandada embora. Então, e Uhum. para mim não fazia o menor sentido também ser antes. Mas Uhum. eu, quando ela estava completando 1 ano, eu fiquei assim, desesperada para voltar a trabalhar. Uhum. Desesperada. Eu não aguentava mais aquela função de cuidar de casa e cuidar de Uhum. criança. Sim. E aí a gente foi fazer todo o processo de adaptação.
aquela adaptação teve muito a ver com a forma como eu encarava o afastamento, sabe? De Sim, como que eu lidava com a escola, de como que, né, a imaginário das pessoas, né? O que vai acontecer? Será que vão sim, cuidar do meu filho como cuido? sim. E Será que ele vai nunca vão cuidar. chorar, né? Será Será que que ele ele vai vai conseguir chorar? E vai, dormir? e Sim. vai. Mas uma amiga na época me trouxe uma fala assim muito potente, e eu costumo trazer isso para todo mundo assim. Ninguém vai cuidar dos nossos filhos como a gente cuida, Não mas é. podem cuidar muito bem, Sim, com certeza. sabe? Então a criança também tem a grande oportunidade de criar vínculo com outras pessoas. Sim, E sim, nós, de entendermos quem nós somos, porque antes da gente ser mãe, a gente é mulher. Então a gente tem sim. que resgatar esse lugar. A gente tem Uhum. que, tipo, tomar ele de volta pra gente, porque fica tudo muito misturado mesmo. E Sim, é, e é importante que se misture para que a gente se conecte com o bebê. Mas tem uma sim. hora que a gente tem que se separar e falar assim, não, peraí, sou eu aqui, existe uma relação aqui, né, com o marido, quando tem, Uhum. existe uma Uhum. relação minha com o trabalho, existe uma relação minha com a minha mãe, que vem Sim. muito, muito, muito à tona, né? Uhum. Todo mundo sabe disso. E existe essa relação do Com o que bebê. a sociedade também nos cobra que a gente seja. Sim, Porque você às vezes está no trabalho, mas você está pensando na fralda que está faltando, sabe? sim. E Então, aí não faz sentido nenhum também, né? O ideal, o que eu sempre falo, que o ideal seria que a gente pudesse ter esse retorno num momento que a mulher se sente confortável, né? De ter esse total, retorno, total. né? Porque eu acho que seria maravilhoso para todas as relações. A mulher E a criança voltaria também, plena para esse eu vejo local hoje de a minha filha que tem trabalhadora. 2 anos, ela cresce, Isso. como que tá diferente? Agora ela não está adaptada em lugar nenhum, né? Vai ter que. Sim, Deu tilt, né? Vai ter que dar adaptação daqui a alguns meses. Mas sim, como que foi é, diferente a adaptação dela, porque ela está entendendo o que está sim, acontecendo. Ela tem mais capacidade de entendimento sim, para que as coisas estão acontecendo. Então, sim. qual é a. Me falaram assim outro dia, qual é a dica que você dá para retorno ao trabalho? Gente, a gente tem que primeiro ser amoroso com a nossa escolha, sabe? Ela é Uhum. inevitável, então a gente tem que acolher isso e ser amoroso com a nossa escolha. Sim, Ah, não, eu quero voltar a trabalhar porque perfeito. eu quero voltar, sei lá, para parar de ficar. Pô, uma das coisas mais maravilhosas de voltar a trabalhar foi almoçar sem criança no peito, Eu sempre falo isso. entendeu? Todo mundo Eu fala sempre falo isso. isso. O melhor é o almoço. Melhor o almoço, o café que não esfria, né? Então, assim, e você também vai se descobrindo, você vai entendendo. Eu lembro que a primeira Sim. vez que eu fiquei longe da minha filha, eu fiz os movimentos de ordenha, né? O meu companheiro que dava e tal, Uhum. e partiu dele o movimento de me botar para fora, para eu sair, para Olha, ele ter a experiência dele ficar sozinho com olha. ela. Sim. E aí eu lembro que eu fiz uma aula de yoga com uma amiga em casa, e aí a gente saiu e ele tinha saído, ele foi tipo assim, saiu legal com a criança. Olha que E legal. aí eu entrei, eu fiquei desnorteada com o tempo que eu tinha Uhum. vago. Eu entrei no metrô, a primeira coisa que eu fiz foi sentar no lugar preferencial. Aí eu falei, ih, não é meu lugar, sabe? E assim, cara, ela passou o dia muito bem, porque ela Sim, estava com uma pessoa que ela confia. Então é sim. importante, quando a gente, né, entende que a criança vai precisar. Sua filha tá chorando, né? Tá. Tá Que, ouvindo, né? aquele, que a Não, eu tô aqui criança com vai. outro telefone pra ver o que que aconteceu. Meu marido tá tentando botar pra dormir. E aí é importante que, assim, quando é para creche, não tem muito jogo, sabe? Porque a É. criança vai ter que se adaptar com pessoas que ela não conhece. Sim. Dizem que a criança, quando é um pouco mais nova, né, até 1 ano, ela consegue se adaptar bem e tal. Eu acho que isso é muito particular, inclusive, da Uhum. dinâmica da Da família, de como que a creche também, né? família da creche e Sim, de como que a sim, família está lidando com isso, sim. sabe? Mas, por exemplo, se tem oportunidade, sei lá, de deixar com uma pessoa que vai Alguém da cuidar, família, né? com alguém da família, é Sim. importante que essa criança tenha uma relação já estabelecida com esse Estabelecida. outro adulto. Sim. E Eu é sempre importante falo isso. que essa mãe se permita que outras pessoas Sim. criem relação com essa Sim. criança. Eu Porque acho. ela, Pode concluir. porque essa eu acho que é a chave do negócio, Sim. sabe?
Às vezes ela tá com o pai, gente, ela tá com a avó, ela tá com um tio, ela tá com Sim. até com uma babá mesmo, que cuide muito bem, Uhum. enfim. Ou então uma própria professora mesmo, que cuide Uhum. muito bem. A gente Sim. tem que permitir que esse afastamento exista, a Uhum. gente vai sofrer, a gente vai cuidar disso, né? Vai amparar, porque isso, por que que acontece? O choro da criança, ele vai falar dos nossos desamparos infantis. Por isso que é tão Uhum. difícil escutar o Sim. nosso filho chorando, Sim. entende? Então a gente tem que olhar para isso e ver como é que a gente construiu esse lugar. E uma coisa que parece que é loucura, mas que eu acho que é extremamente importante, é conversar com a criança, conversar com o Sim. bebê. Sim. Sim. Olha, daqui a pouco eu, sua mãe, vou Uhum. precisar trabalhar. É importante para mim eu trabalhar. É Uhum. importante para mim, eu me sinto bem trabalhando. Ou então, é importante que eu trabalhe para que eu consiga sustentar os seus irmãos. É importante eu trabalhar para que eu consiga sustentar a casa. Seu pai está desempregado, a Uhum. gente não tem com quem contar, mas eu continuo amando você. Vai ser muito difícil essa despedida, mas eu vou voltar, Uhum. sabe? Eu faço isso até hoje com a minha filha, no sentido, Sim. eu vou Uhum. voltar. Porque quando a Sim. criança te vê, você relembra. Lembra? Não falei que eu voltava? Sim. Eu tô aqui, sabe? Sim. E aí a gente vai criando conexões, né? Sim, Acordos com a criança. eu faço muito isso, desde pequenininha eu falava isso, mas eu acho que é muito disso, né? A gente tá falando para nós mesmos, né? Também, a gente tá Total, total, reformulando tudo na nossa cabeça quando a gente verbaliza. total. Deixa eu só ler aqui uma perguntinha que eu vi aqui, ó. Vou voltar a trabalhar com Uhum, o bebê de 5 meses. Devo inserir mamadeira ou colher dosadora? Medo dele largar o peito. A mamadeira, Cacá, tem muito conteúdo aqui nesse Instagram sobre a confusão de bicos, essas coisas, outras formas de você ofertar o leite. A mamadeira, ela tem um risco, né? Ela pode levar a desmame precoce. Então, que é isso, né? Largar o peito. Então, o bacana seria você investir realmente na colher dosadora. E esse ponto que você comentou, Isabela, da mulher, ela permitir, né, essa conexão com outras pessoas, com outros cuidadores, eu recebo muitas mensagens aqui sobre isso, muitas, e eu lembro da minha dificuldade inicial de deixar minha filha também com o pai dela, que estava 24 horas com a gente aqui desde sempre. Eu lembro, assim, uhum, como é que eu ficava, assim, tipo, em cima dele, sabe? Olhando o que ele estava fazendo, por mais que eu tivesse a sensação de que, não, ele sabe o que ele tá fazendo, mas eu ficava tensa ali, né? E as coisas só uhum, começaram a funcionar, ele só começou a conseguir ofertar o leite para ela, e, enfim, né? Ter uma. Realmente é isso, a conexão com a minha filha quando eu precisei sair de casa. Quando eu comecei a sair, aí eu fazia isso de pouquinho em pouquinho, né? Eu ficava tipo uma hora lá sentada no banquinho do condomínio, uma hora eu ia no mercado, e ia aumentando isso. Então, assim, eu não estava dentro de casa, porque eu dentro de casa eu não conseguia deixar eles dois ali naquele momento só deles, né? Eu ficava ali, sei lá, uhum. nervosa. E eu vejo muitas mulheres também relatando isso. A Jana botou assim, ó, logo volto a trabalhar e sonho todos os dias que fui trabalhar e deixei minha filha com fome porque esqueci de deixar leite. Ai, Ah, tadinha. A gente tem eu te muito entendo. pesadelo. A gente tem muito pesadelo mesmo. Tem, Eu tinha muito tem, e muitos na tem, época também. tem. É horrível. É Tem mesmo. horrível. Você É. sabe que eu vou contar uma história engraçada também. Nessa primeira vez que o meu marido ficou com a minha filha, eu cheguei para visitá-la. Ela tinha uns 8 meses, né? Tá aqui do meu lado, ele tá Uhum. rindo. É. É, e aí, quando eu cheguei, falei assim, e aí, ela mamou? Aí ele falou assim, ela não quis mamar não, quis não. Né? Todo, quis mamar não. Eu falei, não quis mamar? Ficou tipo umas 3 horas. Eu falei, não quis mamar? E eu tinha tirado pouquíssimo leite, porque eu tava aprendendo ainda, né? Aham. E aí eu fui descobrir que ele tentou dar uma mamar pra ela gelado, coitada. Ah, Óbvio que ela não quis mamar. Mas mesmo assim, ela tava segura, sim. E tava entendeu? bem, né? Chegou, Ela você tava tava bem, do bem. tipo assim, ela Sim. segurou a onda de ficar ali algumas Sim. horas. E depois ele foi entendendo. Caraca, eu pensei, você esquentou? Ele? Ih, esqueci, eu dei direto, não sei o que, peguei da geladeira. Tadinha da criança, tomou picolé. E assim, me viu, aí fica naquele grude. Eu acho que isso também é Sim. uma coisa que acontece bastante. A Uhum. criança tem dificuldade também, não é nem dificuldade, né, gente? É uma mudança muito grande, né? São Uhum. 9 meses dentro da mãe, Sim. depois fica ali um tempo com ela, e o Sim. quanto que, e o quanto que depois isso vai tendo que ser adaptado com a criança, né? Então, assim, Uhum. gente, é conversar mesmo, é tipo,
conversar com um bebê. Parece que a gente está fazendo uma coisa de maluca, assim, mas isso é um organizador psíquico para nós, porque Sim. aquele bebê com que a gente está falando somos nós. Aquele Uhum. desamparo que a gente está sentindo desse abandono é nosso. Então, Uhum. eu não sei, assim, às vezes eu até proponho para algumas mulheres assim, como é que foi o seu afastamento com a sua mãe, sabe? Como é que é a sua história? Como é que é essa coisa de vocês, mulheres que têm muita dificuldade? Porque algumas têm Sim. dificuldade, bate uma ansiedade, mas depois rapidamente entendem Uhum. que, né, tem uma reorganização, mas tem mulheres que realmente sofrem Sim. com isso. Sim. Então a gente Sim. tem que investigar essa história de abandono na família, Uhum. porque a gente não vai conseguir, acho que é muito importante isso, assim, a gente não vai conseguir dar tudo 100% para uma criança e assumir todas as demandas. Isso não é saudável. Isso não é Uhum. saudável nem para a mãe, nem para a Sim. criança. A gente Uhum. precisa faltar, a gente precisa frustrar, porque a gente é ser humano e a vida é assim também. Então essa Uhum. criança precisa entender que a mãe dela também erra. Mas o fato Sim. dessa mãe errar não significa que ela não ame ela. O Sim. fato Sim. dessa mãe sair para trabalhar não significa que ela não ame ela. E, Uhum. mas, enfim, eu até me perdi no raciocínio aqui. Eu fui falando, veio uma coisa e veio outra. Então, assim, eu só fico às vezes pensando do quanto que a gente tem que realmente olhar para todo esse movimento, né, de voltar a trabalhar. A gente tem que ter uma organização de alguma forma. Tem Sim. mulheres que entram em certo desespero por conta da introdução alimentar, né? Porque tem Uhum. mulheres que têm que voltar com 4 meses e pouco. E aí o Uhum. pediatra, às vezes, tem alguns pediatras ainda que recomendam a Sim. introdução alimentar Antecipa. a partir dos 4 meses. Sim. É certo? É errado? Assim, o que se tem de informação é que é a partir dos 6 meses, e na melhor das hipóteses, né, de informação, quando a criança está pronta. Mas Sim. eu também acho que a gente tem que acolher muito essa mãe, Uhum. porque é tanto gatilho para a ansiedade, para dar conta, para não virar Sim. uma mãe desnaturada, sabe? Para Sim. não virar uma mãe que abandonou o filho para voltar a Sim. trabalhar, Sim. Sim. sabe? Que esse comportamento ele não é exigido dos pais, Uhum. sabe? Ele não é exigido. O homem ele tem um tempo para se adaptar com a criança. A gente não tem, né? A sociedade não permite que a gente faça isso. E Sim. os homens, com uma licença paternidade ainda mais ridícula, É. voltam a trabalhar com, pô, na Cinco sorte com dias. um mês. É. Na sorte mesmo consegue às vezes pegar um pouco mais, pega férias, não sei o quê, um mês, mas às vezes é muito antes. Sim. Então, às vezes algumas mulheres sentem uma certa até inveja desse homem que está tendo alguma vida ali fora, Uhum. É verdade. sabe? Que está conseguindo sair. Enquanto que Sim. às vezes esse pai sente inveja do tempo que Da poderia estar sendo conexão. construído, dessa Sim. conexão que está sendo estabelecida. Então, Sim. a gente tem que tomar muito cuidado nesse processo em que a gente está construindo a nossa parentalidade, né? Que a gente Uhum. está aí se conectando com o nosso filho, entendendo quem nós somos, entendendo quem é o casal, entendendo quem é a avó. A avó Uhum. também é uma mudança na estrutura familiar, ela Sim. saiu de mãe para avó, Sim. né? As vós geralmente deixam tudo, né? Não estão nem aí se pode, se não pode. A minha filha, por É. exemplo, já sabe que meu pai, se eu não vetar, ele dá TV para ela. Sim. Assim, ó, facinho. Ela Sim. já Sim. sabe, né? As crianças vão tendo essas conquistas e é importante que elas tenham laços com outras pessoas. Com certeza. E não, essa questão do laço eu acho que é fundamental a mulher ir trabalhando, né, nessa questão desde a gestação, assim, porque eu, por exemplo, aqui tive muita dificuldade, não só dessa conexão, né, com outra pessoa, mas de entender isso como uma ajuda também. Então é bacana que a mulher ela entenda Uhum. que isso é positivo tanto para a criança, é bom que a criança tenha outra figura, né, consiga olhar para uma outra pessoa e ter essa conexão, essa relação. E para a mulher também é muito bacana, né? Porque a mulher ela vai ter algum tempo. Então eu tive muita dificuldade de entender isso, que quanto mais eu demorei para aceitar essa conexão da minha filha com outra pessoa, mais tempo fiquei ali afogada e eu não conseguia ir no banheiro. Né? Então, isso também é importante, que a mulher ela vá construindo, né, todo esse pensamento também. Eu acho que isso é muito, muito bom. Eu tinha uma É, coisa. Deixa eu ver que a nossa que eu já respondi. Pode ir é, eu, mandando as perguntas aqui, hum, tá, gente? Que a gente vai respondendo. é, eu teve uma pergunta também, né, que foi enviada aqui. Só de pensar no retorno fico angustiada, né? Não tem com quem deixar o bebê.
essa doeu, assim, no coração, porque Sim, sim, é muito difícil. Então, assim, sim. uma coisa que eu proponho sempre é que as mulheres entrem em contato com outras mulheres que estão passando pela mesma fase, Uhum, né? Rede de apoio é construída. sim, E a gente tem que entender que, às vezes, essa mulher deixar o filho com alguém faz com que ela se sinta uma mãe não adequada ao que a sim, sociedade propõe, porque a sociedade propõe que a gente viva para o filho, né? sim. E quando essa mulher decide virar essa chave, né, Uhum, como se ela não tivesse oportunidade de, ser, de assumir mais um papel, ela acaba que ela entra num processo muito profundo de culpa. sim, E isso pode prejudicar bastante a questão do vínculo dela com o bebê, porque ela vai gerando uma irritação em relação a um processo que ela não tem como, não, às vezes não tem como lidar naquele momento, ou então não está uhum, conseguindo assimilar, sim, e ela vai projetar isso para a criança muitas uhum, vezes. Então, uhum, às vezes a irritação que a gente tem com uma criança é, diante de grandes momentos como esse, sim, separações, sim, a gente tem que pensar numa coisa que são os desmames que a gente tem também que fazer pela vida. sim, São muitos desmames que a gente vai ter. Filhos são para o sim, mundo, né? Então esse talvez seja quem ainda, né, não desmamou, tá? Esse desmame sim, físico, ele sim. talvez seja uma oportunidade de você rever mesmo qual é o lugar da despedida. Eu lembro que a Uhum, minha filha, ela chorava é, todas as vezes que eu ia levar, todas, e quando o meu companheiro levava, ela não chorava tanto. uhum. Então a gente fez um acordo aí de que eu emocionalmente também era muito difícil para mim, e aí é difícil para a Imagino. mãe, fica mais difícil para a criança. Então Sim. a gente fez um acordo aí que ele levava. Mas tinha dias que eu tinha que levar, e é isso, Uhum, né? uhum. Nesse caso eu tinha que fazer. E Sim, aí, quando eu levava, ela chorava e eu recebia um retorno da creche, assim, dizendo: não, mas passa do portão ali e ela dá uma esquecida, porque é isso, sim, ela sabe que ela vai ganhar um mundo ali fora. sim. Mas Uhum, vinha uma anotação assim: ela ainda chora para entrar, como se o uhum. choro da criança fosse algo muito ruim. E eu Sim. falava assim: não, tá tudo bem ela chorar, às vezes eu também choro. Aham. Tem dias que a gente não quer trabalhar, gente. Tem dias que a gente não Sim, tá afim de fazer nada. A criança também não tá sim. afim de ir pra creche, não tá afim de Perfeito. se separar da mãe. É Entendeu? verdade. E eu falei assim, não, o choro dela, é porque ela tá sentindo saudade de mim, Sim, sabe? Eu tenho que legitimar o choro dessa criança também. Tem dias perfeito. que não dá pra legitimar, vamos ser Uhum. sinceras. Mas assim, é entender, né? É Posso entender imaginar. que assim, sabe, tá difícil pra ela. E se tá difícil Sim, pra ela, a criança não sabe falar, a criança, né, não tem a capacidade emocional dela sim. ainda elaborada, aquelas coisas todas que a gente já Uhum. sabe. Mas é importante que a gente explique para a criança o que está acontecendo. Eu sei que você está chorando, eu sei que Sim. está difícil. E isso também vale para um bebê Uhum. pequeno. Eu sei que está Sim, difícil. Às vezes, o choro daquela criança, às vezes, fala do choro daquela mãe que não está conseguindo chorar, sim, sim, sabe? Se manifesta no bebê. A mãe, às vezes, está passando por uma crise no casamento, e aquilo ali vai impactar absurdamente. Às vezes, a sim. criança está numa fase de pico de desenvolvimento, dente, sei Uhum. lá, eu brinco até que um caminhão que passou errado na rua também altera o sono da criança. Então, assim, é importante, a gente não tem que se cobrar da gente ficar sendo sensata sempre, porque senão a gente Uhum. enlouquece. A gente Sim, não tem que ter esse papel, mas a gente sim. tem que entender do tipo assim, tá difícil para mim. Nós, enquanto mulheres, está difícil para Uhum. mim. Então, tentar acessar quem pode. Não tem rede, é a vizinha, é uma Uhum. amiga. Esses grupos de mulheres, eles fortalecem muito a gente. Verdade. Sim, Muito. verdade. Porque as amigas vão embora que não tem filho. Que É, não tem filho na idade próxima. Né? A gente verdade. está dado. Porque não Sim. vai embora porque não gosta de você, não. Não vai embora porque está vivendo outra coisa, que não está mais aguentando Sim, ouvir é outro você falar de momento, né? fralda. É Entendeu? outro Está em momento outra, de tá vida. em outra vibe, ela está com Sim. outras questões para resolver. E a gente se sente muito fragilizada. A gente Sim. se sente muito vulnerável. A gente se sente muito perdida nesse novo lugar, ainda que a gente deseje muito ser mãe. Porque Uhum. existe uma idealização do que a gente pensou e existe a realidade. A minha É, filha, é. gente, só foi voltar a dormir, ó, só foi começar a dormir legal, deve ter uns 2 meses. Ela tem 2 anos e 4 meses. Ela acordava de 3 em 3 horas para mamar. Sei bem.
Desesperador. É desesperador. E E ninguém aí você fala, né? escuta a E ninguém vizinha, fala isso, né? e aí você escuta a vizinha dizendo que a criança dela dorme a noite toda. Eu já Sim. falo, logo, deve ser mentira. Deve ser mentira, gente. A pessoa, né? O que é a noite toda, né? Defina a E o noite que é a noite toda. toda? E o que é a noite toda? Às vezes a mulher não acorda, a mãe faz cama compartilhada, entendeu? Então, É. assim, é importante a gente, né, saber que a grama do vizinho, ela pode até parecer mais verde, Uhum. mas ela não necessariamente é aquilo que as pessoas estão É, falando. Cada um tem uma luta, cada um tem uma sim, história, e a gente sim. tem que estar junta para se unir, sabe? Porque nesse momento de retorno ao trabalho, a gente tem uma grande oportunidade de se reentender, de se reencontrar enquanto mulher. Sim. Assim, quando a gente também resolve é, é, assumir de volta a nossa sexualidade. Uhum. A gente tem que deixar a mãe ali de lado e retomar a mulher, Sim. que A veio mulher. antes, inclusive. Sim. Esse tema de sexualidade, desde que eu criei essa página que eu quis falar sobre isso, só que eu ainda não achei um momento certo. Talvez a gente possa elaborar uma live para falar Esse disso, assunto é porque bom. eu acho que é um assunto que as pessoas não falam, é um assunto que a mulher se sente cobrada e culpada, né? Então acho que é um assunto bem legal também pra gente falar. E em relação a essa questão da grama do vizinho, quem não assistiu ainda, assista aquela série que tem no Netflix, Working Moms. É muito engraçado e assim mostra exatamente o que acontece. É exatamente isso, assim, parece que uma das mulheres é a mãe ideal, que faz tudo bonitinho e certo, não sei o quê. As Uhum. outras fazem tudo errado e na verdade aquele ideal tava só mascarando as coisas ali, sabe? É muito engraçado essa Porque série. isso, a sociedade não dá espaço para essa mulher não ser essa mãe desse padrão. E esse padrão, Exato. gente, foi assim, foi estabelecido, inclusive, pela nossa construção. Porque o que é o desejo de ser mãe? Quando é que nasceu isso? Não nasceu quando você decidiu estar grávida, planejou uma gestação, ou Uhum, quando você, de repente, né, entendeu que você está grávida ali e desejou aquilo. Ele vem uhum, muito antes, vem desde a gente pequena, vem desde como que a gente entende essa relação de maternidade em casa, sim, sabe? sim, Então, sim. e a gente assim, outra coisa que eu também queria falar, só para não perder um gancho, enfim, tá Uhum. tudo misturado, né? A gente acabou que não respondeu as perguntas, mas está respondendo, Não eu tem acho. problema, Espero, tá sim, tá espero. sim. A gente é ensinada a dar conta de tudo. A Uhum, gente, enquanto mulher, a gente é ensinada que a gente tem que dar conta, inclusive, do marido, né? Inclusive uhum, das demandas que vêm sim, do companheiro. E sim. como a gente está vivendo, né? Quando a criança está ali, pequena, e a gente está vivendo uma situação de muita infantilidade, no Uhum, sentido que a gente vai. O seu marido também teve uma mãe, ele também tem uhum, uma história, né? sim. Então, é muito fácil a gente entrar nesse lugar de ficar maternando todo mundo. Uhum, É muito fácil, porque a gente uhum. já está nesse momento maternando Propensa ali, e a né? sociedade diz que a gente tem que fazer isso. Então, Uhum, isso também vai gerando a dificuldade da gente conseguir liberar o nosso filho para que outra pessoa cuide. Essa pessoa não sim. vai maternar, essa pessoa vai cuidar, Cuidar, sim, sim. entende? Sim, e E, dentro dessa sua fala, eu recebo também muitas mulheres falando assim, nossa, meu marido não faz nada aqui em casa, parece que eu tenho duas crianças. Eu recebo muitas mulheres também com esse relato, né? Que é justamente isso. É o marido também, é ela também se colocando nessa posição, né, de cuidar, né, ali, de maternar o marido. Ai, eu perdi várias perguntas aqui, gente. Agora que eu Tem tô umas vendo. perguntas ali. Peraí, deixa eu subir aqui, Eu peraí. só toco na tela, eu sempre travo, então eu nem toco mais na É, tela. ó, a Amanda falou. Eu às vezes troco a câmera, fica aparecendo no meu guarda-roupa. E agora. Da coisas, né, da vida. E a Amanda botou assim, ó. E agora com essa parada e o bebê que está entrando na dinâmica da minha volta ao trabalho, ficou cortado. Sinto que o retorno vai ser mais difícil. Acho que ela quis dizer essa questão que a gente está vivendo do Sim, corona, né? Talvez o bebê já estivesse se adaptando e agora ela vai ter que retroceder toda a adaptação. Acho que foi isso que ela quis dizer. vai. É, Eu também estou esperando esse momento. não vai ser fácil. Aí a Não. voz materna, Débora, colocou assim, com certeza, a mãe pode acabar descontando na criança, né? Acho que foi naquele momento A que você questão falou da. da raiva, né, e da culpa e tal. Aí depois Uhum. a Amanda botou assim, nossa, tava precisando ouvir isso hoje, foi um dia tenso. Que bom, que bom aí. Porque a gente tem que, né?
Não dá, gente. Inclusive, quando uma mulher entra nesse lugar de ficar tentando assumir tudo, de ficar assumindo rédea de tudo, de não Uhum, saber delegar, isso uhum, é um quadro propenso a um uhum, burnout materno. uhum, Então, a gente tem que olhar bastante para isso. Às vezes, a uhum. pessoa mesmo tem dificuldade de delegar, a Sim, pessoa tem dificuldade de passar a sim. bola. Então, às vezes, é um amigo que é uma amiga, algum familiar que tem que Uhum, chegar com muito cuidado para essa mulher, porque qualquer coisa que a gente fale para uma mãe que ela não está sendo daquele modelo que a outra pessoa uhum. está, isso afeta muito. Isso é Sim, quase como se você estivesse dizendo que, sabe, você não está sendo uma mãe suficiente sim. ali. Então a Eu gente tem que ter vou. muito cuidado com isso. Sim, eu vou até compartilhar o que aconteceu comigo. Eu sou essa pessoa, né? Eu sempre fui muito centralizadora, assim, controladora. Eu tenho dificuldade de delegar porque eu sempre tive o rótulo da minha infância de ser independente. Então, para eu nesse momento Porque entender que não, não, mãe, não seria, né? exatamente não, eu sei dar conta de tudo, saí de casa com 21 anos, agora eu vou dar conta dessa criança aqui, deixa comigo. Então, assim, quando essa amiga aí que chegou com jeitinho, nossa, eu fiquei com ódio dela por um mês. Porque ela me mandou uma mensagem falando justamente isso, assim, relatando que eu tinha que pedir ajuda e coisa e tal, com todo um jeitinho. E a hora que eu li a mensagem, eu fiquei com tanta raiva dela, mas tanta raiva, que eu fiquei um mês assim, sem falar com ela. Mas depois, óbvio, né, eu fui refletindo, mas assim, não foi uma coisa fácil de passar justamente por essa minha personalidade, né? De realmente ser uma pessoa. Quer dizer, que na verdade, Isabela, eu ainda fico meio em dúvida se essa realmente é a minha personalidade ou se esse é um rótulo que eu carrego da infância. Tem isso ainda, né? Não sei. Ah, é verdade. Alguém botou aqui, nossa, eu nunca tinha parado para pensar que eu ser super controladora hoje em dia pode ter a ver com. Acho que cortou. É, cortou. A gente carrega muita coisa, Sim. muita coisa. Por isso que É uma vida, né? É uma vida. Muitos é, anos, muita coisa por isso acontece. que às vezes as pessoas me perguntam assim, mas você. E fora que a gente está num período de vulnerabilidade psíquica, assim, eu sempre gosto de reforçar isso. Não é Sim, que todas sim. as mulheres estão malucas, não é isso não. É que Não realmente duvido também. existe uma alteração, não, e realmente existe uma alteração psíquica, Uhum. porque você vai resgatar a sua história. Se você tem Sim. problemas com a sua história em algum lugar, isso vem à tona. Isso já vem à tona na gestação. Só que na Uhum. gestação, dificilmente a gente olha para isso. Geralmente a gente vai Sim. olhar com o bebê no braço, desesperada, Sim. aonde que eu perdi o controle. Porque quando o próprio parto, né, mesmo você tendo uma cesárea letiva, não sei o quê, ele é um Uhum. momento em que você acha que você tem controle de alguma coisa. E a criança, ela Sim. está ali o tempo todo te convocando, e você está no momento presente com ela. E o Sim. choro, como eu falei, né, ele vai de encontro aos nossos amparos infantis. Então, assim, Uhum. e a gente vive uma sociedade que as pessoas também gostam de tolir a criança, de que ela não pode Sim. chorar, Não que pode ela não pode chorar. ter, né? E a criança, gente, ela já é um sujeito desde a barriga, Uhum. sabe? Então a gente Sim. tem que prestar atenção para a gente também não botar a criança num pedestal enorme. Eu acho que Uhum. isso é muito importante porque isso bota as mães lá embaixo, mas Sim. ao mesmo tempo a gente tem que entender que existe um outro ser humano ali que a gente tem que cuidar disso, Claro. sabe? A Eu acho que gente é tem um que. equilíbrio, né? Um balanço entre as duas E nem coisas. todo dia a gente vai conseguir equilibrar, Sim, sabe? sim. Porque a vida não é assim, gente. A vida Sim. é sim e não o tempo todo. Então é importante Exatamente. que a gente. Às vezes a gente vai dar um grito com a criança porque a gente está estressada. Sim. Mas e cadê o reconhecimento? Tipo assim, nossa, desculpa, eu estava estressada. Eu não entendi que Uhum. você não queria, Uhum. sabe? Nesse momento, inclusive, que muitas mulheres estão, inclusive, tendo que trabalhar de casa, é o meu Uhum. caso, Eu também. cara, tá É desesperador, assim. desesperador. Tá desesperador, porque a gente É. perdeu, o quanto que a Sim. gente perdeu, inclusive, da nossa autonomia. E a gente Sim. hoje, nesse momento atual, eu vejo que a gente está numa fase de luto, uma vida que a gente estava vivendo há uma semana atrás. Sim. Então a gente tem que se Uma permitir liberdade, né? A uma sensação da liberdade. liberdade, o Então almoço sozinha. a gente tem que se permitir nossos atos, a gente tem que rever muitas coisas, as nossas relações com os nossos com os nossos parceiros, com os nossos familiares. Algumas pessoas estão mais distantes ainda. A gente está vivendo Sim. um quadro de ansiedade absurda, porque não tem como não estar ansioso
diante de tantas incertezas. Sim. Então, é importante que e a criança tem que tomar muito cuidado nesse momento, porque a Uhum. criança, às vezes, essa mãe pode ser mais agressiva com a criança, o Uhum. pai Sim. também, porque está sobrecarregado. Então, é importante que a gente fale sobre esse assunto, porque a gente está Uhum. agora num momento muito difícil, né? Muito Alguns difícil, trabalhos sim. foram adiados e outros trabalhos têm que ser em casa com a criança. E a gente sabe que trabalhar com criança em casa não dá certo. Não dá certo. É Oh, muito não dá difícil. certo. Com criança Não, e pequena, criança mais velha talvez, mas criança mais nova não é é, muito difícil. não, não, eu achei muito engraçado, até achei bacana que vários Instagrams agora, né, que tratam dessa questão psicológica estão fazendo posts em relação a isso. Na semana passada eu recebia toda hora alguém me mandando, me marcando em listas de atividade com a criança. Aí eu, gente, de 8 às 6 eu tenho reunião, ou ligação, ou treinamento, eu não tenho como preparar uma atividade para a Olivia. E ficou o dia inteiro assim aqui. E aí as pessoas foram falando isso, né? E eu comecei a ficar incomodada com aquilo. Eu falei, gente, realmente devo ser uma péssima mãe, né? Não bota uma massinha pra criança brincar. Aí, essa semana agora, começaram os Instagrams a pipocar coisas assim. Não se culpe por não cumprir a lista de atividades Pelo pedagógicas. Ai, amor, graças a pelo Deus, alguém amor, tá gente, falando porque vira disso. mais uma responsabilidade para você assumir dentro Isso, de casa, assim, entendeu? isso. E parece que se Vira você não mais faz, uma. você tá fazendo errado, né? Parece que, nossa, Exatamente. Exatamente, esse é o ponto. Se você não faz, você não está sendo uma mãe legal, entendeu? Você está é, falhando, você não está dando sim, conta. E aí a sim, gente tem que entender, assim, eu queria fazer um adendo, né, porque eu não tenho uhum, como não falar sobre isso, claro. para a gente pensar quais são os sinais psíquicos que a gente, Uhum, às vezes, vai dando, então, com a pessoa próxima vai dando, de que as coisas uhum, não estão indo bem. Assim, uhum. gente, Isso é bacana. depressão pós-parto tá aí. Sim. É 25% das mulheres e boa parte dos casos, agora eu perdi a porcentagem, mas eu tenho Uhum. uma publicação falando sobre isso, elas começam na gestação. Então, pessoas nesse momento também, que já tiveram quadros ansiosos, depressivos, qualquer outra comorbidade psíquica no passado, no momento da gestação e do pós-parto, isso vem à tona. Não, eu não estou fazendo bandeira para tomar remédio, mas saibam que quem precisar tomar remédio, a gente tem Sim. várias Várias. medicações seguras que Sim. consegue fazer amamentação em bebê, porque é melhor uma mãe Uhum. sã do que uma mãe louca, nesse Com certeza. sentido, Com entendeu? E a certeza. criança, ela vai perder esse vínculo com essa mãe se essa mãe não estiver bem. Então, Sim. uma mãe que está com dificuldade, que está falando que não está dando conta, que perdeu o interesse de se conectar. A gente está num momento Uhum. de isolamento social. O isolamento social gera loucura. A gente tem que tomar Sim. muito cuidado com isso, fazer muitos vídeos, né? Tentar se ver, tentar se conectar de alguma forma, criar formas. Sim. Eu sei que parece que é ridículo quando eu falo criar, mas assim, é o tempo do ócio da criança que é importante, Uhum. nosso tempo de ócio, e a gente entender as nossas sensações diante de um isolamento, assim, Sim. porque é muito recente e é muito cruel que a gente tenha que se adaptar com uma criança imediatamente uma semana depois. Sim. Entendeu? Eu vejo a minha Sim. filha extremamente chorosa. Uhum. Coisas que, assim, não tinha como não estava rolando. É óbvio, ela está Sim. entendendo que está acontecendo alguma Sim, coisa. sim, sim. E ela sente também o clima da casa, né? Tá todo mundo preocupado, tá todo Está mundo todo mundo tenso. preocupado, Sim, exatamente. Então, né, sim, se sim. assim, se Perfeito. sentindo cansada demais, sentindo que não vai dar conta. Às vezes, uma depressão pós-parto, por exemplo, não vem acompanhada de uma coisa. Gente, pelo amor de Deus, né? Depressão pós-parto não é a mulher jogar a criança pela janela. Isso é um estereótipo e é uma situação Sim, muito diferente. sim, Não, sim. né? O infanticídio, não, porque as pessoas criam essa coisa. E às vezes Sim. essa mulher não procura ajuda porque Uhum. ela vai estar sendo julgada de que ela não está sendo uma mãe legal, Sim, sim, entendeu? sim. A Mas depressão, até falando sobre isso, engraçado, você comentou, me veio na mente. Eu lembro quando eu tive aquela consulta com a minha ginecologista na obstetra, né? Acho que são 7 dias, né? Depois do parto, não me lembro agora. Ela me fez essa isso, pergunta. Ela falou assim, Olga, e aí, tá tudo bem? Não sei o que. Não, tá, babá, aquela coisa toda, né? Ainda tava com o efeito da ocitocina aqui na testa, então tava tudo lindo.
Aí ela, você ainda não teve nenhum sentimento, assim, tá tudo bem? Ó, se você tiver algum sentimento, é normal, babá. Começou a Ah, por explicar, conta né? do blues, né? Uhum. Isso, aí ela falou assim: ah, não teve nenhum sentimento. Aí brincou, não teve nenhum sentimento de jogar a criança na parede, não, né? E eu olhei assim pra ela, tipo, horrorizada com o que ela tava falando. E aí depois é que eu fui entender que muitas mulheres realmente têm essa experiência, né? De ter esse Tem, sentimento. Eu falei, tem, gente, eu nunca imaginei que isso tem, poderia. E tem, aí eu fui depois entender sobre. Eu falei, tem. gente, que E esse interessante. sentimento, e esse sentimento vem com muita culpa e muita vergonha. Imagino, eu fiquei imaginando. Eu falei, ela falou com uma naturalidade sobre aquilo, e eu fiquei, por que que ela tá falando isso, né? E Legal, depois eu mas fui legal ter estudar, falado, né? porque Sim. é legal. É uma equipe maravilhosa de médicos, então assim, eles são, é outra. Infelizmente, não são todas as mulheres que vão ter essa assistência, né? Não é a grande Uhum. maioria, infelizmente. Deixa eu só comentar aqui o que a Thaís falou. Eu chorei demais no primeiro dia, cheguei em casa morrendo de saudade, dei muito colo, muito amor e passou. Eu também chorei muito no É isso, primeiro dia. Eu acho que na é isso. primeira semana eu chorei muito, na segunda semana eu já estava tudo animada porque tinha almoço. Então, assim, eu acho que é uma construção, sabe? É, então, é isso que a gente tem que vigiar, assim, né? É Sim, óbvio que nesse momento, por exemplo, voltar a trabalhar dentro de casa com a criança sim, agora é é tenso. uma situação um pouco diferente, mas Sim, numa perspectiva de sair, né, no fora, natural, sim. e essa mulher demorar a se adaptar a Uhum, esse afastamento, se sentir muito culpada, é legal buscar uma ajuda, assim, para entender o uhum, que está acontecendo, porque podem ter outras coisas aí envolvidas, inclusive essa coisa de estar perdendo o controle daquele momento, né? Porque sim, a criança não está sim, com você, você está sem o controle daquilo. sim, com É uma certeza. construção, isso mesmo, É alguém uma falou aí. construção. É um Thaís, dia é a isso dia, é uma mesmo. montanha-russa que, né, cada hora é uma coisa. É, cada hora é uma coisa, a gente vai se adaptando e a gente vai, né, cada vez mais confiando, né, em nós como mulheres, nos cuidadores e nos bebês também, nas crianças, que elas vão ficar bem, né, sem a gente. Eu acho que a gente vai criando essa confiança e da rede toda de uma forma completa. Isabela, a gente tem mais 2 minutos, já vai Ai, fechar. Jesus, Eu acho que seria legal muito você falar um rápido. pouquinho, muito rápido, falar um pouquinho do seu projeto aí. Eu acho bacana do seu Ah, grupo, sim, sim. né? Gente, tô com um projeto, quem quiser mandar mensagem, é para um grupo de puérperas online. É um grupo terapêutico. A proposta é a gente começar agora em abril. É um pagamento mensal, mas é um valor bem baixo. Também quem não Uhum, puder pagar o valor todo pode conversar comigo, porque eu estou aberta para a gente conversar sobre isso. Mas é uhum, importante que nós, mulheres puérperas, o puerpério já é um lugar muito difícil e uhum. muito solitário. E Sim. confinado é muito, muito mais desafiador. Então, é um grupo terapêutico para puérperas. A gente vai Uhum, fazendo alguns encontros semanais, vai debatendo os temas uhum. e vai se ajudando e virando rede. Bacana. É isso. Tem alguma idade máxima do bebê para a mulher Eu estou entrar nesse pensando até um grupo? ano. Eu estou pensando até um ano, porque eu acho que Uhum, casa um pouco, mas gestantes uhum. também que também estejam interessados em participar, eu acho que também é Ótimo, legal. E aí a ótimo. gente vai entendendo. Maravilha. Só para a gente fechar as perguntas aqui, a Thaís botou assim, gente, quando me maquiei a primeira vez, depois dela, fui para trabalhar. Eu fiquei me sentindo super animada. Aqui também foi assim, a mesma coisa. A roupa, né? A gente botar a roupa, assim, dá uma Ah, sensação fofo. boa, né? A Carlinha, minha prima, lá é sensacional. Ficaria aqui 3 horas ouvindo você. Ai, que linda, amor. Linda. Isabela, uma honra ter você aqui. Fiquei muito feliz que você aceitou o meu Ai, também. convite. Espero que a gente possa fazer mais lives juntos. De repente fica aí essa, né, da questão Da sexual. Acho que sexualidade. é uma coisa bacana pra gente trazer. E a Ah, Gabi botou, legal. Olga Poderiam ser Isabela, duas, ótima conversa. Que bom, gente, que bom poderiam que ser vocês 2 horas de gostaram. live. Que lindas, obrigada. É isso aí. Daqui a pouco a gente divulga próximas, né? E é isso, vamos mantendo sempre esse contato com outras mulheres, esse contato com mulheres que estão vivendo a mesma coisa que a gente. Eu sempre falo disso, busca a sua tribo, busca mulheres em que possam te apoiar, né? E te levantar, te segurar no momento de queda, porque esses momentos vão acontecer, é natural e esperado que tenham momentos assim. Então é muito bom quando você consegue criar essa sua rede, né? Hoje eu tenho a minha, aliás, acho que estão quase todas aqui. Tá aqui a Carlinha, a Débora. Então é muito bom quando a gente consegue criando esses vínculos com outras mulheres que estão ali É, naquela gente, mesma situação que a vínculo a gente. gente cria. A gente não É pode isso nunca aí. esquecer isso. É isso Beijo. aí. Obrigada. Um beijo grande, Obrigada, meu boa amor. Foi um noite. prazer. Obrigada. Prazer foi todo meu. Um Tchau, beijo tchau, grande. Tchau, gente. tchau.